Muito boa noite, queridos, querida igreja, graça e paz em nome de Jesus. Muito bom estarmos aqui mais uma vez juntos para louvarmos o nosso Deus, meditarmos na sua palavra, orarmos e ter esse tempo de comunhão com o Senhor, mesmo que ainda nesse formato. Mas louvado seja Deus por suas bênçãos, por sua graça e misericórdia. Você é muito bem-vindo, bem-vinda nesse tempo especial. E para isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 98. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Salmo 98, de 1 a 3. Acompanhem comigo aí, atentamente, a leitura que eu vou fazer nesse instante. Salmo 98, de 1 a 3, diz assim o salmista: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Verso 2: O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça e lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. Quantas bênçãos, queridos, nós temos e que agradecer e que louvar ao Senhor, a bênção da salvação, a bênção da redenção, a bênção da igreja de estarmos juntos, e tudo isso é motivo para louvarmos e engrandecermos ao nosso grande Deus. E nesse espírito que eu queria te convidar a nós cantarmos dois cânticos aqui de louvor, e o primeiro deles é exatamente essa ideia, né, do Salmo. Salmos de louvor, cantemos para o Senhor. Cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Vamos louvar o nosso Deus. Salmos de louvor, cantemos para o Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos de louvor, cantemos para o Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos de louvor, salmos de louvor. Louvado seja Deus, o Rei dos Reis, para sempre cantarei do teu amor. Teus filhos vão falar do teu poder, todos hão de te adorar e te bendizer. Louvado seja Deus, o Rei dos Reis, para sempre cantarei do teu amor. Teus filhos vão falar do teu poder, todos hão de te adorar e te bendizer. Salmos de louvor, salmos de louvor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Não há o que temer na presença e na caminhada com Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado, né? Qualquer que seja. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nosso trabalho na nossa caminhada é descansarmos no Senhor. Pense bem nessa letra, vamos cantar juntos esse cântico. Não tenha sobre ti um só
cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pensando nesse verso, nessa promessa do Senhor, vamos ter um tempo de oração agora, curve seu fronte e orarmos ao nosso Deus e colocarmos as nossas petições, louvarmos a Deus em gratidão por tudo que Ele tem feito, aquilo que Ele vai fazer. Curve sua fronte, vamos orar nesse instante. Deus eterno, Deus de amor, de bondade e misericórdia, que nos trouxe a salvação, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que nos se revela a nós, ó Pai, pela sua palavra, transmitindo, ó Pai, tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas a cada dia. Nós queremos te agradecer por esse tempo tão especial, Pai, de culto ao Senhor, e o tempo de oração, de falar com Deus é aquilo que a gente precisa. Toma teu povo nas tuas mãos, cada um que está participando aqui nesse instante, ó Deus, guarde a cada coração, a cada vida. Quero te pedir nesse instante, Senhor, pelas famílias da nossa igreja, que o Senhor seja sustentando, ó Pai, a cada vida, a cada coração, a cada pai, a cada mãe, filho, filha. Ó Deus, cuida dessas famílias queridas, Senhor. Vem sustentá-los, ó Pai, suprir em cada uma das necessidades. Aflições que têm passado, Senhor, questões de saúde, questões financeiras, questões de emprego. Ó Deus, vem suprir, ó Deus, da graça e a tua providência, Pai, sobre esses queridos irmãos. Aqueles que estão enlutados, ó Deus, vem visitá-los, consolá-los, ó Pai. Aqueles que estão doentes, Deus visita o leito de enfermidade, dá-lhes paz, e nas diversas situações, ó Pai, da nossa caminhada, que o Senhor se faça presente, ó Pai, nessas famílias, dando graça, dando força, dando a tua direção. Deus, oramos nesse instante por tua igreja, Senhor, que é formada dessas famílias, corpo de Cristo, ó Pai, igreja resgatada, comprada pelo sangue precioso de Jesus. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, pastor Gustavo, o conselho, os diáconos, ó Deus, os ministérios, ó Pai, os jovens, os adolescentes, crianças queridas, as senhoras, os senhores, ó Deus, cuida, Pai, de cada ministério da tua igreja, a música, ó Pai, na igreja, para edificar o teu povo, abençoa cada um, ó Senhor, e dirija, ó Pai, os passos da tua liderança e esteja conduzindo, ó Pai, a tua igreja para proclamar o teu evangelho, acima de tudo glorificar, ó Deus, o teu nome, ó Pai, nessa cidade de São José dos Campos, a qual também nesse instante nós colocamos nas tuas mãos, nossa querida cidade aqui, ó Deus. Abençoa o seu prefeito, nas instituições aqui, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada momento aqui
o enfrentamento da Covid aqui na cidade. O Senhor esteja abençoando, ó Pai, aqueles que estão nos hospitais, o pessoal da linha de frente. Ó Deus, cuida da nossa cidade, que haja paz aqui, ó Pai, que a gente possa, como crentes, promover essa paz, a justiça, o padrão de Deus, na vida das pessoas aqui que nos cercam, os nossos vizinhos, as pessoas com quem trabalhamos ou estudamos. Cuida, ó Pai, de cada coração dessa cidade. E também te pedimos, Senhor, pela nossa amada pátria, ó Pai, Brasil, para que o Senhor sustente, ó Pai, essa nação, abençoando ao presidente, abençoando, ó Pai, as instituições organizadas, Pai, o Congresso, o Senado, ó Deus, que façam leis justas, abençoa, ó Deus, e dá sabedoria, Senhor, para as pessoas investidas de autoridade. Nós entregamos nas Tuas mãos, é nosso dever orar, é nosso dever suplicar e clamar, ó Pai, pelo nosso país. Essa crise que enfrentamos, ó Pai, de valores, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da nossa nação. Nos ajude, ó Pai, a cada dia sustentarmos, ó Pai, a nossa nação em oração, ó Deus, fazendo a nossa parte como crentes, ó Deus, para viver para o Senhor. Guarda, Pai, nosso Brasil, guarda a nossa nação, Senhor. Abençoa, ó Deus, a nossa vida, nosso tempo agora aqui de meditação na Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e que seja um tempo muito precioso, ó Pai, de aprendermos do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, perdoa nossos pecados, fica conosco, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, continuando aí nosso estudo da palavra, estamos meditando e pensando um pouquinho na temática do viver para Deus, a vida do modo digno de Deus. E a gente está lá caminhando pelo texto de Colossenses, capítulo 1, de 9 a 12. E eu convido para você novamente aí abrir sua Bíblia e acompanhar com a gente nesse texto, Colossenses 1, de 9 a 12. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Viver para Deus, nós vimos na quarta-feira passada, bem rapidamente, que envolve, primeiramente, né, nós fazemos a vontade do nosso Deus. Né? E as cartas de Paulo sempre têm essa temática de mostrar aquilo que Deus fez e aquilo que eu e você devemos fazer. Né? Então, Paulo sempre foi muito didático, né, nas suas cartas, no seu ensino. Né? Então, aqui em Colossenses ele vai dizer uma máxima aqui, né, que ele nos transportou do reino das trevas, né? Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E vivendo nesse reino, no senhorio do Senhor, a gente precisa aprender a viver para Deus. Isso não envolve tradição, religiosidade, mas envolve devoção. Né? E o primeiro ponto, né, desses 4 elementos que a gente vai ver aí nessas 4 quartas-feiras, estamos hoje nessa segunda quarta-feira, e a gente lembrou, né, aqui no verso 10, frutificando em toda boa obra. Viver para Deus, queridos, é dar frutos. Né? E interessante que frutos não é para mim, não é para você, mas é para outros.
é para outros, né? Então, Deus preparou boas obras para que andássemos nelas, a gente pensou um pouco nesse sentido aí, e hoje caminhamos na sequência aqui do texto. Ele termina aqui, né, frutificando em toda boa obra, e tem uma ligação, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Exatamente essa temática, esse tempo aqui de hoje que eu queria tratar com os irmãos, né? É o crescimento, né? É o crescimento. E, queridos, vida cristã, a gente precisa crescer, né? Lá na carta de Pedro, né? Ó, vocês eram crianças espirituais, né? Eu leite vos dei a beber e tal. E ele diz, né? Antes, o que? Crescei no, no conhecimento, né? Na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, viver para Deus, queridos, é crescer. É a cada dia, de dia em dia, de glória em glória. A expressão aqui do apóstolo Paulo é crescer no pleno conhecimento de Deus. E Paulo, interessante, ele fala nos versos anteriores da gente conhecer plenamente, né, a vontade de Deus. E aqui, queridos, ele está dizendo em conhecer plenamente o próprio Deus, né? Então, a nossa caminhada cristã, meus irmãos, é a gente conhecer a Deus a cada dia, né? Lá o profeta Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma constante, né? É o crescimento, né? Quando a gente vê um bebezinho e aí ele vai crescendo, 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 e aí os pais os alimentam, os pais levam ao médico, cada dia é uma situação, né? As vacinas e tudo mais, né? E até virar uma criança maiorzinha, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, até aquele dia, queridos, espiritualmente falando, Deus nos chama para conhecê-lo. Até aquele glorioso dia de estarmos na presença de Jesus, Deus nos chama para conhecê-los, conhecer o próprio Deus. Então a gente precisa crescer em conhecer a Deus, né? Então é exatamente isso que é viver para Deus. É a gente cuidar, né, desse crescimento, crescer no pleno conhecimento de Deus, né? O próprio profeta Oséias, ele vai dizer lá no capítulo 6, verso 4, o meu povo está morrendo. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. E é exatamente isso que acontece. O meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Queridos, eu não estou falando aqui de conhecer a Deus de uma forma simplesmente ou meramente teológica. Mas eu estou falando aqui de conhecer a Deus no sentido de buscá-lo. De buscá-lo a cada dia. De desfrutar da presença santa de Deus, de desfrutar da sua graça, da sua misericórdia, de entender quem Ele é e quem nós somos. A Bíblia, exatamente, ela nos traz essa ideia, porque é a palavra de Deus. Então nela a gente vai entender, queridos, quem é Deus e quem nós somos. Então é esse conhecer a Deus, buscá-lo a cada dia, entender a sua santidade, aos seus atributos, as suas obras, a sua palavra deixada para nós, queridos. E hoje nós temos essa palavra
no próprio livro, no celular, no tablet, no computador. Nós temos a mídia, nós temos a tecnologia, e a palavra, de uma certa maneira, está na palma da minha mão, da sua mão. Paulo nos chama aqui, isso é uma oração dele lá pelos Colossenses, né? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Queridos, isso é viver, é viver para Deus. Não é? Então eu preciso conhecer a Deus. Cada um de nós, na nossa caminhada, queridos, nós precisamos conhecer a Deus. E para isso a gente precisa buscá-lo. Para isso a gente precisa estar constantemente, a cada dia, diante da sua palavra, para ela nos mostrar aquilo que a gente tem feito, para ela nos mostrar a sua graça, a sua misericórdia, né? Lembram-se de Jó, né? Toda a sua experiência, quanto sofrimento, e que Deus permitiu que ele passasse. Ele vai dizer assim na sua oração final ali, na sua confissão, né? Antes eu te conhecia, né? De ouvir, só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. É o conhecimento pleno do Senhor que ele estava buscando ali. Mas agora os meus olhos te veem. E se a gente pensar lá no texto de João, capítulo 17, verso 3, a vida eterna, queridos, é exatamente essa. É conhecer a Deus. São essas as palavras de Jesus na sua oração ali. E a vida eterna é essa, que conheçam a mim e ao Pai. Né? Então, Jesus explicou o que é a vida eterna. Não é verdade? É conhecer a Deus. E por que isso? Qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho da mente de Deus? Em quanto tempo eu e você nós poderíamos conhecer toda a mente de Deus? Então aqui está a resposta, é exatamente a ideia, queridos. Nós vamos passar a vida eterna conhecendo a Deus. Queridos, conhecer a Deus não tem seminário, não tem pós-graduação, não tem doutorado. É muito mais do que isso, porque não tem formatura, queridos, conhecer a Deus, viu? Não tem formatura. Nós vamos passar a vida inteira conhecendo a Deus. Essa ideia. É essa ideia. E a gente precisa começar fazendo isso aqui. Porque foi aqui que Paulo escreveu, aqui para os Colossenses. Para quê? Para que eu e você, vocês aí Colossenses, possam crescer no pleno conhecimento de Deus. Isso começa aqui. Né? Isso começa aqui. Então conhecer Deus, que eles não têm diploma. Pode esquecer, não tem diploma. Né? Esse curso não acaba. Né? Nós já temos a vida eterna e precisamos crescer aqui. Né? Precisamos crescer aqui. É a promessa de Jesus. Né? Aquele que crê em mim, né, tem a vida eterna. Não pereça, mas nós temos a vida eterna, queridos. E é aqui que a gente precisa começar a conhecer a Deus. Né? E a gente precisa crescer aqui no conhecimento de Deus. Eles, eu diria que há muito que aprender. Há muito que aprender. O caráter de Jesus, ele tem que ser moldado em nós. Né? Isso é conhecer a Deus a cada dia. Né? Jesus, no seu Sermão do Monte, né? Ele estabeleceu a identidade do discípulo dele. Né? E Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Né? E, queridos, pensando um pouquinho mais fundo aqui,
O conhecimento de Deus é exatamente o que distingue o crente do incrédulo. Então a pregação do Evangelho, queridos, de certa maneira, é nós levarmos pessoas a conhecer a Jesus. Um hino antigo, né, que fala, se conheceres a Jesus, né, se o amares com fervor. Né? E a gente precisa entender também, queridos, que há reflexos de não se procurar conhecer a Deus. E aqui a gente poderia enumerar aqui rapidamente: idolatria, discórdias, falhas no caráter, imoralidades. Queridos, eu diria que não conhecer a Deus e não buscar conhecer a Deus, porque Ele se revelou, né, desde a natureza e na revelação especial da sua palavra. Está tudo revelado, né? A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor não falta nada. Então deixar de conhecer a Deus, queridos, é uma das maiores desgraças para a pessoa humana. Romanos, né? Primeiro capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai descrever lá daqueles que desprezaram a Deus. Queridos, que coisa triste é essa? De desprezarem o conhecimento de Deus. A pessoa humana que despreza isso, queridos, ela é a maior desgraça que pode acontecer com alguém. Então a ideia é exatamente essa: viver para Deus é buscar conhecer a Deus. E isso exatamente que é a vida eterna. Pensando um pouquinho em família, queridos, nós precisamos levar os nossos filhos a conhecer a Deus, a buscarem esse Deus, a amarem esse Deus, a num relacionamento obediente temerem a esse Deus. Não ter medo, mas num relacionamento de obediência, de buscar realmente ao Senhor, né? E olha que interessante, nós conhecemos a Deus, né? Como é que nós conhecemos a Deus? É pela sua palavra, né? É pela sua palavra. Então tudo que está revelado para nós, eu e você conhecemos a respeito de Deus, está na sua palavra. E é por isso que a gente tem que se agarrar a ela, né? É por isso que ela foi deixada para nós, né? Mas olha que interessante, queridos, o conhecimento de Deus, ele não está limitado apenas à sua palavra revelada. E é exatamente isso que conhecer a Deus é a própria vida eterna. Porque nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. A palavra revelada para nós é aquilo que nós precisamos saber e entender, né? Termino aqui, queridos, com uma ilustração bem interessante. Quando a gente vai falar com uma criança bem pequenininha, um bebê de colo talvez, a gente quer tentar brincar com ela, né? E a gente não vai chegar para ela e vai dizer assim: "Ó Nobel infante, como vai você?" Ele não vai entender nada, né? Outras pessoas entenderiam, mas aquele pequenino tenro, né? Ele não vai entender isso. E aí a gente começa a fazer aquelas micagens ou gracinhas, né? Do Dudu, tal. Aí, se você tiver sorte, ela vai dar uma risadinha e tal. E aí você vai entender que ela se comunicou com você, ou de uma certa maneira ela conheceu você, né? Vamos dizer assim. Então a Bíblia é exatamente isso. É como se fosse, um pastor já comentou sobre isso, a Bíblia é como se fosse o Dudu de Deus, né? É aquela linguagem para a gente poder entender e para a gente poder viver isso que está aqui, né? Então, queridos,
A questão aqui para nós do conhecer a Deus, pegue aí o seu dududu, né? A palavra que a gente tem, que é a comunicação de Deus que a gente precisa saber, entender, e comece a estudar. Comece a meditar, comece a guardar, comece a praticar, né? Aquilo que está na sua palavra, né? Então isso é exatamente o viver para Deus. É buscar o seu conhecimento. E que Deus nos abençoe, queridos. Desperte o nosso coração para a gente buscar conhecer Deus a cada dia da nossa vida. Porque nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Não há como medir o conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Deus. E a sua palavra está aqui exatamente para isso. Para naquela linguagem de Deus para nós, de tudo que nós temos na palavra, a gente poder conhecer a Ele. E quando estivermos com Jesus, vamos a cada dia lá no céu. A gente vai conhecendo a Ele. Que maravilhoso é isso, né, queridos? Deus abençoe a cada um de nós e orando, queridos, nessa hora mais uma vez. Obrigado, Deus, pela Tua palavra tão preciosa, Senhor, que atinge os nossos corações. É a linguagem do Senhor para nós. E o conhecimento de Deus é tão extenso, é tão grande, é tão maravilhoso, que nós vamos passar a vida eterna conhecendo a Deus. Deus nos dê a dimensão tão grande é o Senhor para com a minha pessoa, Pai, tão falha, pecadora, e para cada um de nós que está participando aqui nessa noite. Nos dê a dimensão de quão falhos nós somos e que tão grande é o Deus que nós temos. Desperta, Pai, a cada um de nós, o meu coração, o coração de cada um, ó Pai, para que a gente possa conhecer ao Senhor a cada dia. E temos tantas ferramentas para isso, ó Pai. A Bíblia expressa de tantas formas. E a casa de Deus, para a gente estar junto lá e aprendermos do Senhor, a comunhão com os santos, a perseverança dos santos, a música que Ele nos deu, tantas canções lindas que falam do Senhor, para a gente poder, nessa caminhada, Pai, conhecermos a cada dia mais o Senhor. Abençoa o Teu povo com graça e misericórdia. Cuida de nós e perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e permitindo o Senhor até a próxima quarta-feira. Deus abençoe a cada um. Um abraço.